Evangelho de São Marcos, capítulo 3, a partir do início do capítulo, os 6 primeiros versos contam a história que, na maioria das Bíblias, recebe um subtítulo. Na minha Bíblia tem assim: o homem da mão ressequida. Vamos acompanhar a leitura. São Marcos, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Aqui está, portanto, mais uma história de um dos milagres de Jesus. Algumas informações que eu tenho apresentado aqui repetidamente, cada vez que prego sobre um dos milagres de Cristo. Tenho a impressão que já preguei uns 10 ou 12 milagres. Os evangelhos, os 4 evangelhos relatam 35 milagres de Jesus. Evidentemente, Jesus operou muito mais do que isso. Existe apenas um milagre de Jesus, um desses 35, que está relatado nos 4 evangelhos. É o único que está nos 4 evangelhos. Qual é mesmo? O milagre da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Nos evangelhos sinóticos, vamos ver se eu me explico bem. Quantos milagres estão relatados nos 3 evangelhos sinóticos? Vejam bem, apenas um está relatado nos 4 evangelhos. Agora, nos sinóticos, que são os evangelhos de São Mateus, São Marcos e São Lucas, existem 11 milagres dos 35 que estão relatados nesses 3, incluindo aí o da multiplicação dos pães e peixes. Desses 7 milagres, desses 35 milagres de Jesus, 7 deles foram realizados num sábado. Curiosamente, 7, o número 7 presente. Dos 35, 7 deles foram realizados no sábado. E desses 7 milagres que foram realizados num dia de sábado, 3 deles foram realizados numa sinagoga dos judeus. E este daqui é exatamente um desses. Essa sinagoga aqui, nós não temos muitos detalhes. Não é mencionado em que cidade estava localizada esta sinagoga. Mas sabemos que foi em algum lugar, o contexto mostra que foi em algum lugar na Galileia. Provavelmente na cidade ou nas proximidades de Cafarnaum. Essas são algumas afirmações ou algumas colocações introdutórias para a mensagem de hoje. Eu gostaria de dividir a mensagem de hoje basicamente em 3 tópicos. Vamos analisar o seguinte: conhecendo a história, interpretando a história e aprendendo com a história. Como o tempo já me é muito curto, eu vou solicitar a sua completa atenção e concentração, para que possamos extrair todas as lições, sem precisar nos delongarmos em muitas explicações. Vamos conhecer um pouquinho melhor a história. Os elementos importantes da história. Essa história, como eu já disse, é uma daquelas que estão relatadas nos 3 evangelhos sinóticos: São Mateus, São Marcos e São Lucas. Quais são as informações dessa história que estão nos 3 evangelhos? Algumas delas. Os 3 mencionam que isso aconteceu num sábado. Os 3 mencionam a presença de alguns fariseus. Os 3, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam a ordem de Jesus para que o homem estendesse a mão para ser curado. Os 3 mencionam que, ao estender a mão, ele foi curado. E os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, mencionam
que, após o milagre, os fariseus iniciaram uma discussão sobre o que iriam fazer com Jesus. Agora, além desses elementos na história, existem outras informações que não estão presentes nos 3 evangelhos, mas que nos ajudam a visualizar melhor toda a dramaticidade do episódio. Por exemplo, São Lucas nos conta que Jesus foi à sinagoga fazer o quê? Ensinar. São Lucas nos diz isso. São Lucas também menciona que a mão ressequida que foi curada era a mão direita. Vemos aí, talvez, o olhar do médico Lucas, por isso ele menciona que era a mão direita. São Marcos e São Lucas mencionam que os fariseus e escribas observavam Jesus atentamente. E a palavra usada para esse observavam, indicam que eles olhavam para Jesus assim, como é que se diz? De soslaio. Eles olhavam de lado, eles olhavam como quem estava investigando, como detetives. Por aí, no próprio olhar deles já se percebe a má intenção que havia no coração. Lucas também menciona que Jesus conhecia os pensamentos deles. Essa informação não está presente nos outros evangelhos. São Mateus menciona que eles perguntaram a Jesus se é lícito curar no sábado. Somente Mateus diz isso. Que aqueles homens, líderes religiosos, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? São Marcos e São Lucas mencionam que Jesus chama o homem para vir para o meio das pessoas, para o meio da multidão. E somente São Lucas, somente no Evangelho de Lucas, é dito que Jesus dá a ordem para o homem da mão ressequida levantar-se. E tanto ele, Lucas, como Marcos mencionam que Jesus o convida para o meio das pessoas. São Marcos e São Lucas mencionam a pergunta de Jesus. Qual foi a pergunta de Jesus? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? São Marcos destaca que Jesus olha em redor e se sente indignado e condoído. Esta informação da emoção de Jesus é registrada apenas no Evangelho de Marcos. Mateus conta a ilustração, ou conta que Jesus fez a ilustração da ovelha. Jesus naquele momento diz, qual dentre vós que tendo uma ovelha e ela cair num buraco no dia de sábado vai deixá-la lá? Somente Mateus adiciona essa informação. Mateus também menciona o fato de que a mão restaurada ficou igual à outra. Portanto, uma restauração completa. E somente Mateus dá esse detalhe. Somente Lucas informa que os oponentes de Jesus ficaram furiosos. É uma informação que está apenas em Lucas, explicitamente em Lucas. Mateus e Marcos comentam que eles saíram da sinagoga. E Mateus e Marcos mencionam que aqueles homens, fariseus e escribas, fizeram contato com os herodianos para tramarem a morte de Jesus. Bem, são informações adicionais que nos ajudam a conhecer melhor a história. A mão ressequida, ou melhor, o homem da mão ressequida, algumas informações a respeito dele. Primeiro, nós não sabemos exatamente por que ele estava na sinagoga. Alguns pensam que ele estava na sinagoga porque foi de livre e espontânea vontade, e o elogiam, porque apesar de ter uma mão ressequida, ele ainda tem um coração disposto a adorar a Deus. Mas há quem pense que ele havia sido levado pelos inimigos de Jesus, justamente para provocar uma situação a fim de acusar Jesus. Outra coisa a respeito dele, não há nenhuma menção em nenhum dos evangelhos de que ele tenha pedido a cura, ou que alguém tenha pedido por ele a cura, como acontece em tantos outros milagres de Jesus. Não há nenhuma menção a respeito da sua experiência de fé. Se ele exerceu fé, se não exerceu, se a sua fé foi grande, se não foi, não há nenhuma referência. Lendo um comentarista, ele diz assim, esse foi um milagre surpresa. Por que surpresa? Porque ninguém pediu, ninguém insinuou, não houve manifestação de fé. No entanto, Jesus chama o homem e o cura. Com relação a esse homem ainda,
Nada mais sabemos a seu respeito, nem antes do milagre e nem depois. Tem uma informação apócrifa, literalmente apócrifa. O evangelho apócrifo de Hebreus conta que este homem era um pedreiro que tinha pedido para ser curado para não ficar mendigando o resto da vida. Uma informação que consta na tradição, mas não temos indicação de que ela seja verdadeira. Ainda conhecendo o milagre, a mão ressequida. Qual era o problema que havia na mão deste homem? A palavra usada, traduzida para o nosso idioma por ressequida, indica que não era um problema congênito, e sim o resultado de uma doença ou um acidente. Portanto, aquele homem sofria muito com a situação que estava, porque ele não havia nascido assim. Portanto, ele não estava completamente adaptado mentalmente e fisicamente a conviver com aquela limitação. Provavelmente uma paralisia, por isso é dito que ela estava ressequida, atrofiada pela falta do uso. A mão paralisada ficou atrofiada, os músculos, os tendões então se atrofiam. Como eu já disse, no Evangelho de Lucas é informado que era a mão direita. A impressão que dá é que Lucas quer ressaltar que isso é um agravante. Vemos aqui dois agravantes. O primeiro deles é que a mão ressequida não era um problema congênito, havia sido uma doença ou um acidente. E o segundo agravante, a mão direita. Considerando que a maioria das pessoas são destras, isso impunha sobre ele uma limitação ainda maior. Ou seja, o problema dele era da forma mais grave possível. E aqui nós já extraímos uma lição: quanto maior o problema, maior o milagre que Jesus opera. Alguém ouviu o que eu disse? Alguém ouviu o que eu disse? Tem alguém aqui enfrentando algum problema na sua vida? Tem alguém aqui vivendo alguma limitação? Pois essa história já começa nos ensinando que quanto maior o seu problema, maior será o milagre que Jesus tem para você. No verso 6, diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Esta é a primeira referência à morte de Jesus. Uma conspiração, para tirar-lhe a vida. Então eu creio que já conhecemos bem o milagre, conhecemos bem a história. Vamos buscar agora algumas informações que nos ajudam a interpretar a história, interpretando a história. Embora seja a história de um milagre, o ponto central da história não é o milagre. O que aliás, acontece em muitas outras histórias dos milagres de Jesus. E eu já comentei isso aqui em outros sermões sobre os milagres. O ponto central nessa história, à semelhança de outras, não foi o milagre em si. O ponto central era saber como Jesus observava o sábado. A principal intenção da cena que foi criada era criar condições para acusar Jesus de transgressão da lei e encontrar um motivo para condená-lo à morte. Como Jesus observava o sábado? Havia uma acusação sobre Jesus porque ele e os seus discípulos haviam colhido espigas no dia de sábado. Quem sabe esta seria mais uma oportunidade para desmascarar este que se dizia filho de Deus, transgredindo a lei, transgredindo o mandamento de Deus. E no contexto judaico da época havia um caloroso debate entre as escolas de Shammai e Hilel. Vocês já ouviram falar dessas duas vertentes de interpretação da lei na época? A escola de Shammai tinha uma interpretação muito restrita sobre a observância do sábado. Eles eram muito mais rígidos. E a influência dos discípulos de Shammai prevalecia mais em Jerusalém. Hilel, por sua vez, tinha uma interpretação mais liberal. E a sua influência prevalecia mais na região da Galileia, justamente a região onde ocorre esse milagre. Mas apesar das diferenças e do debate que havia em relação à observância do sábado, motivada pela discussão entre essas duas escolas, predominava o pensamento, predominava a ideia de que curar no sábado só em caso de risco de morte.
Se uma pessoa estava doente a ponto de morrer, então se poderia fazer alguma coisa, se fosse sábado. Qualquer outra situação, a interpretação que prevalecia, é de que deveriam esperar que terminassem as horas do sábado. E aqui vemos Jesus fazendo duas perguntas. Verso 4. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Primeira pergunta. Segunda pergunta: salvar a vida ou tirá-la? E o relato diz assim: mas eles ficaram em silêncio. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Jesus estava querendo ressaltar o elemento absurdo dessa interpretação, de que no sábado não se pode fazer o bem. Ora, se o mal avança todos os dias, por que parar um dia de fazer o bem? Se o mal progride no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, por que fazer o bem descansar no sábado? Não faz sentido. Por isso Jesus pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Dessa forma, Jesus revela que os intérpretes da lei tinham perdido completamente o significado da lei. A resposta à pergunta, que na verdade foi uma pergunta retórica, a resposta era tão óbvia que eles não tinham o que falar, por isso silenciaram. A segunda pergunta: salvar a vida ou tirá-la? Aqui Jesus, na verdade, está denunciando a intenção deles. Jesus está aqui se antecipando e devolvendo a acusação. Se por um lado eles estavam querendo acusar Jesus de transgredir o sábado, porque Jesus poderia ter a intenção de curar no sábado, Jesus revela que a intenção deles era muito pior. Aliás, a intenção deles era negativa, diferentemente da de Jesus. O que é lícito? Salvar a vida ou tirar a vida? E eles sentiram naquele momento um frio passar pela barriga, porque perceberam que Jesus conhecia a intenção deles, a intenção de matá-lo. Elementos que nos ajudam a interpretar a história. Verso 5: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Vejam a expressão da emoção de Jesus aqui. Olhando-os ao redor. Olhando a quem? Olhando a quem? Aos seus inimigos. Aqueles homens tão religiosos, aqueles homens que eram os guardiões da lei de Deus, aqueles homens que eram incumbidos de guiar o rebanho de Deus. Jesus olha para eles e Jesus, o texto bíblico apresenta a expressão de dois sentimentos: indignado e condoído. Isso só é contado no Evangelho de Marcos. Jesus indignado e condoído. Indignado com o pecado e condoído com o pecador. Jesus aqui tem uma reação à atitude daqueles homens, e tem outra reação em relação aos homens em si. Em relação à atitude, Jesus se sente indignado, completa repulsa ao pecado, completa repulsa àquele sentimento, aquele desejo de morte, completa repulsa à transgressão do mandamento de Deus. É esse o sentimento de Jesus, indignado. Mas em relação aos homens pecadores, o sentimento foi qual? Condoído. Jesus olha para aqueles homens, se sente indignado com o pecado deles, mas ao mesmo tempo é tomado de um sentimento de compaixão por eles, se sente condoído pela situação deles. Interessante que os verbos usados aqui indicam essa explicação que eu estou dando. O verbo usado para indignado, o tempo verbal, denota um sentimento contínuo. Denota um sentimento momentâneo.
E condoído, o tempo verbal, denota um sentimento contínuo, a compaixão de Jesus pelo pecador. E eu extrairia aqui mais uma lição dessa história. Jesus sente mais tristeza do que indignação com os nossos pecados. Deus não está nos observando apenas para nos condenar, para nos julgar. Deus está nos observando para nos salvar. E quando Deus vê um filho seu transigindo com o pecado, com a desobediência, por um lado ele sente a sua indignação contra o pecado, mas o seu sentimento será sempre de compaixão. Por que Deus tem compaixão quando eu e você pecamos? Porque Ele sabe que o pecado pode nos machucar, e o pecado vai nos machucar. É esse o sentimento de Deus em relação a nós. Verso 5, estamos aqui interpretando a história. Verso 5 diz assim: olhando-os ao redor, isso mesmo, olhando-os ao redor, já lemos, né? Indignado e condoído com a dureza do seu coração. A dureza do coração. Onde é que está a dureza do coração desses homens? Por que esses homens tinham um coração tão duro? A dureza em dois aspectos. Primeiramente, a dureza do coração deles por causa da intenção que eles tinham de matar a Jesus. E a dureza do coração deles por considerarem a religião mais importante do que as pessoas. Eles estavam mais preocupados com o debate sobre a observância do sábado, para encontrar um motivo a fim de acusar Jesus, do que com o sofrimento daquele homem da mão ressequida. Para eles, as coisas da religião, as formas da religião, as práticas da religião, assumiram uma importância maior do que as pessoas. Isso é dureza de coração. Essa é a interpretação da história. Vemos no relato Jesus dando 3 ordens ao homem antes de curá-lo. Não sei se você notou isso. Em Marcos são relatadas 2, mas a outra está em São Lucas. Quais são as 3 ordens que Jesus deu ao homem antes de curá-lo? A primeira ordem está no Evangelho de Lucas. Jesus disse: levanta-te. É o único que menciona que Jesus ordenou que ele se levantasse. Levanta-te. A segunda ordem: vem para o meio. Verso 3, São Marcos capítulo 3, verso 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então, acontece o diálogo, ou as palavras que Jesus profere para os fariseus. E finalmente a terceira ordem, final do verso 5, estende a mão. Aqui estão 3 ordens, dadas por Jesus antes de curá-lo. E essas ordens nos trazem um sentido muito interessante, e eu vou comentar sobre esse sentido daqui a pouquinho. Mas já entendemos uma coisa: este homem recebeu a bênção, porque obedeceu em tudo. Jesus disse: levanta-te, ele levantou. Jesus disse: vem para o meio, ele veio para o meio. Jesus disse: estende a mão, ele estendeu a mão. Ele se colocou no lugar certo e na condição certa para receber a bênção. A obediência a Deus virá seguida da bênção de Deus. Eu não estou falando aqui de méritos humanos. Estou falando aqui das condições que Deus estabelece para abençoar a nossa vida em tudo. Muito bem. Vou evitar alguns comentários adicionais e vamos para a terceira parte da nossa mensagem. Quais foram as 2 primeiras partes? Vimos primeiramente conhecendo a história, acabamos de ver alguns elementos interpretando a história, e finalmente, alguém me soprou aqui, né? Quase, pastor, para ficar rimando com as outras, aprendendo com a história. Aprendendo com a história. Além de algumas lições que eu já extraí, já apresentei, existem alguns elementos muitíssimo interessantes e importantes que Deus quer colocar no coração, na mente de cada um de nós. Aprendendo com a história. Primeira lição: religião e santidade nem sempre andam juntas.
A atitude desses escribas e fariseus é uma evidência de que religião e santidade nem sempre andam juntas. Os homens mais religiosos da época se mostraram os mais perversos e duros de coração. Fariseus e escribas, líderes religiosos, especialistas na lei de Deus, responsáveis pela transmissão da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, tanto escritos como a tradição oral. Aqueles que eram vistos como os modelos da religiosidade. Aqueles para quem as pessoas olhavam imaginando, puxa, se eu fosse assim. Os homens mais religiosos da época se mostram durante o ministério de Jesus os mais perversos e os mais duros de coração. Religião e santidade nem sempre andam juntas. A religião profunda santifica, a religião superficial endurece. Eu diria, cuidado. Cuidado com a religião que você está vivendo. Cuidado por pensar que religião não passa de um conjunto de formalidades, ou que o conjunto de formalidades é suficiente para uma boa vida religiosa. Isso aqui funciona mais ou menos como a luz do sol incidindo sobre alguns elementos. Se você coloca manteiga ao calor do sol, essa manteiga vai derreter, vai amolecer. Mas se você coloca barro ao calor do sol, ele vai endurecer. Assim é a vida religiosa, a ação da vida religiosa no nosso coração. Quando nós levamos a religião a sério, buscamos uma experiência profunda, autêntica com Deus. Quando nós consideramos as coisas de Deus como sagradas, quando nós buscamos a comunhão com Deus, essa religião santifica. Agora, quando nós vivemos uma religião de formalidades, de regras, quando vivemos uma religião superficial, o resultado será exatamente o oposto. A religião profunda santifica, a religião superficial endurece. Cuidado, religião e santidade nem sempre andam juntas. Não confie a sua salvação no fato de você se declarar cristão, no fato de você ter sido batizado, no fato de você ser um praticante da religião na igreja, de você ser um dizimista, de você participar das atividades da igreja, ou até por estar envolvido no programa missionário da igreja. Essas coisas têm o seu lugar e são importantes. Mas a pergunta é, como está a sua vida com Deus? Você tem levado isso a sério? Ou você está misturando as duas coisas, um pé na igreja, um pé no mundo? Religião e santidade nem sempre andam juntas. Segunda lição que nós precisamos aprender dessa história: as pessoas são mais importantes do que a religião. Jesus disse em outra ocasião, não foi o homem que foi feito por causa do sábado, e sim o sábado foi feito por causa do homem. Este é um princípio que se aplica não apenas em relação à observância do sábado, mas em relação a tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós. Tudo que Deus estabeleceu para os seus filhos tem o objetivo de promover o ser humano, salvar o ser humano, diminuir o sofrimento das pessoas, transformar a vida das pessoas, levar vitória para as pessoas. O fim da lei, diz a palavra de Deus, é o amor. As pessoas é que dão sentido à religião. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Evidentemente ele estava recitando o que já está escrito no Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e amar ao próximo. Aqui está o resumo de tudo, a síntese, não o resumo, mas a síntese de todas as leis, de todos os mandamentos de Deus. E São João diz assim, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, como é que ele vai amar a Deus? Como é que ele diz que ama a Deus sem ver a Deus, se ele não consegue amar o próximo a quem ele vê? O objetivo da religião são as pessoas são mais importantes do que a religião. Aqueles escribas e fariseus estavam tão distantes de Jesus,
que não conseguiam sentir compaixão pelos sofredores. Às vezes eu vejo pessoas que são tão zelosas na igreja, com as formas da religião, mas em casa maltratam a mulher e os filhos. Que religião é essa? A religião não é mais importante do que as pessoas são mais importantes do que a religião. Quanto mais perto de Deus, mais interesse teremos pelas pessoas. Quanto mais perto de Jesus, mais possibilidade teremos de ver as pessoas com os olhos de Jesus. Tudo que fazemos aqui, irmãos, tem o objetivo: promover as pessoas, minimizar o sofrimento nesta vida e promovê-las para a vida eterna. Eu creio que essa lição é extremamente adequada para o início da campanha que estamos começando na igreja, mutirão de Natal. Não se trata de uma competição, não se trata de uma gincana, se trata de uma ação em cumprimento à ordem de Deus, amar o próximo como a si mesmo. É esse o sentido da religião. Mas há pessoas que estão tão preocupadas com a forma, que se esquecem dos objetivos: promover as pessoas. Ah, pastor, esse negócio de sair com o pessoal da escola para arrecadar alimento no sábado, isso não pega bem. Olha, eu responderia hoje: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Qual é o objetivo da nossa religião? Se não promover as pessoas, minimizar o seu sofrimento e promovê-las para o reino de Deus. As pessoas são mais importantes do que a religião. Terceira lição dessa história, tão simples e tão evidente: a obediência nos prepara para a bênção. Eu já mencionei aqui. Jesus dá 3 ordens ao homem da mão ressequida: levanta-te, vem para o meio, estende a mão. Ele obedece às 3 ordens. Por que Jesus dá as ordens? Por que Deus nos dá ordens? Por que Deus nos prescreve caminhos, comportamentos? Por que Deus muitas vezes diz assim: meu filho, faça isso, e muitas vezes diz assim: meu filho, não faça isso? Por que Deus faz isso? Muita gente vive essa realidade como se Deus estivesse lá de cima tentando nos controlar. É um Deus controlador. Não é isto, meus queridos, meus jovens da minha igreja. Deus não quer controlar a sua vida. Deus não quer controlar você. Deus quer abençoar você. É isso que Deus quer. E a obediência precede a bênção. Quando eu digo para minha filha pequena: filha, não brinque com fogo e álcool, eu não estou tentando controlá-la, eu estou tentando o quê? Protegê-la. É isso que Deus quer. Quando Deus diz não brinque com fogo, Ele não quer controlar você, Ele quer proteger você. Quando Deus diz não peque, não é porque Ele quer controlar você, é porque Ele sabe que o pecado vai machucar você. Ele diz não peque. É isso que acontece. Não brinque com o pecado. Quando Deus diz como você deve namorar, não é porque Ele quer controlar você, é porque Ele quer abençoar você. Ele quer proteger você de uma vida familiar no futuro destruída, de um casamento infeliz. Então você precisa se preparar para a bênção desde já. É isso que Deus quer fazer. Mas o diabo diz o quê? Aproveita a vida enquanto você pode. Ah, você é muito jovem, aproveite enquanto você pode. Vai chegar o tempo que você vai ter a sua família, que você vai ter a sua esposa, seus filhos, aí você sim se dedica completamente a isso. Mentira. As suas atitudes futuras serão um reflexo das suas atitudes presentes. Aquilo que você marca em seu caráter hoje vai ser vivenciado no seu futuro. Então, quando Deus diz cuidado, cuidado, não é porque Ele queira controlar você, é porque Ele quer proteger você. Mas muitos dizem assim: é impossível. Outro dia um jovem me disse assim: pastor,
olha, na minha idade, com a minha saúde, vivendo nesse lugar aqui, é impossível controlar os hormônios. É uma luta, é uma batalha. Mas eu quero dizer para vocês, jovens, o seu problema não está nos hormônios. O nosso problema não está nos hormônios. Não é só para os jovens, não, me perdoem. Isso aqui vai para todo mundo. O nosso problema não está nos hormônios, o nosso problema está no pensamento. Se você controlar o seu pensamento com o poder e a graça de Deus, o seu corpo será controlado. Quando Deus diz, faça isso, não faça aquilo, Ele não quer controlar você, Ele quer proteger você. Não brinque com o pecado, ainda que pareça uma pequena, leve, superficial experiência. Eu quero só ver como é que funciona, eu vou dar só um golinho. Ninguém se torna um alcoólatra somente com um golinho, é verdade. Mas é verdade também que todos os alcoólatras se tornaram alcoólatras começando com um golinho. Não brinque com o pecado. Quando Deus pede para você obedecer, Ele não quer controlar, Ele quer proteger, Ele quer abençoar. Não brinque. Eu vou só curtir um pouquinho, vou só dar uma olhadinha nessa revista aqui, olha que fotos. Ou nesse filme picante. Não, eu não pratico isso, mas é só um momentozinho de recreio. Você não vai se tornar um viciado em pornografia, dando uma olhadela numa revista pornográfica, ou vendo um pedacinho de um filme pornô. Você não vai se tornar um viciado apenas por isso. Agora, todos os viciados em pornografia começaram assim. E você não faz ideia da tragédia que é na vida de uma pessoa, essa experiência. Quando Deus diz, faça isso ou não faça aquilo, Ele não quer controlar você, Ele quer abençoar. Ele quer colocar você no lugar certo e na condição certa para receber a bênção. Por isso Jesus disse para o homem, levanta-te. Não é suficiente, vem para o meio. Melhorou, mas não é suficiente, estende a mão. E ele obedeceu em tudo. Quando Deus diz como você deve se divertir, é porque Ele quer proteger você de se tornar uma pessoa fútil, superficial e imoral. Onde é que você está buscando as suas diversões? Mas deixa eu aproveitar enquanto eu sou jovem. O que você faz hoje será impresso no seu caráter. E você vai levar para o resto da vida. Não brinque. Obedeça a Deus, busque o poder de Deus para seguir a vontade de Deus. Esta é a lição, a terceira lição. A obediência nos prepara para a bênção. Para concluir, eu queria fazer uma breve reflexão sobre, evidentemente, este homem da mão ressequida. De alguma forma, o homem da mão ressequida representa o cristão que está vivendo alguma limitação em sua vida espiritual. Aquela mão ressequida o impedia de trabalhar livremente, o impedia de viver livremente. Aquela mão ressequida estabelecia uma limitação à sua vida. Ele representa aqui todos os cristãos que têm alguma limitação na sua vida com Deus. Será que há algum desses aqui esta manhã? Eu diria, provavelmente, todos nós. Todos nós. Uns mais, outros menos. Este homem da mão ressequida, ele não nasceu assim. Conforme vimos, aquela condição foi provocada por uma doença ou por um acidente. Ele não nasceu assim. Alguma coisa terrível aconteceu que o deixou assim. Você também tem uma mão ressequida, você não nasceu assim. Mas alguma coisa terrível aconteceu na sua vida que deixou você assim. Talvez o que eu vá dizer sirva para alguém aqui. Por favor, eu não estou me dirigindo a ninguém em particular. Nunca faço isso em minhas pregações. Ainda que às vezes pareça. E algumas vezes algumas pessoas me dizem, pastor, você estava falando comigo? Não estava falando com você. Eu nunca faço isso. Mas é possível que algumas coisas eu vou me dirigir a pessoas específicas aqui. Você está com a mão ressequida? Você é um viciado em pornografia. Você não nasceu assim. Aconteceu alguma coisa terrível na sua vida, na sua história, na sua educação. E hoje você está dessa forma.
Você não consegue controlar a mentira? É essa a sua mão ressequida? Você não nasceu assim. Alguma coisa terrível aconteceu na sua formação, em algum momento, e você adquiriu esse hábito e hoje você não consegue vencer. Hoje você é preso à sua própria língua. É essa a sua mão ressequida. Existe alguém aqui que pratica desonestidade nos seus negócios, na sua vida? Você não consegue superar isso. Você não consegue mudar a sua forma de administrar a sua vida financeira, de administrar os seus negócios. A desonestidade está presente na sua vida e você não consegue abandonar. Você até tenta se explicar, se convencer de que não tem jeito de ser diferente. Porque, afinal de contas, olha o governo, olha as pessoas, olha os concorrentes. Você não nasceu assim. Se é esta a sua mão ressequida, é porque alguma coisa aconteceu no percurso que deixou você assim. Qual é a sua mão ressequida? Você é homossexual? Não me importo muito com o que andam dizendo por aí, mas eu quero dizer com todas as letras, você não nasceu assim. Alguma coisa aconteceu que ressecou essa sua mão. Alguma coisa na sua história. E é provável que você nem tenha consciência do que tenha sido. Você não nasceu assim. Este homem da mão ressequida representa todos nós que temos alguma limitação em nossa vida. As ordens de Deus sempre vêm acompanhadas de poder. Levanta-te, vem para o meio, estende a mão. 3 ordens. 3 ordens que obedecem uma progressão de dificuldade. Isso me parece que foi intencional da parte de Jesus. 3 ordens gradativas. A obediência à primeira ordem prepara para a obediência à segunda, e a obediência a esta prepara para a obediência à terceira. Levanta-te, a primeira ordem. Segunda ordem, vem para o meio. Terceira ordem, estende a mão. Primeira ordem, fácil de obedecer. Levanta-te. O homem não tinha nenhuma dificuldade para se colocar em pé. Fácil. Vem para o meio. Difícil. Envolvia constrangimento. Envolvia exposição pública. Envolvia vergonha. Já não era tão fácil obedecer. Já não era uma coisa tão simples de fazer. Mas como ele obedeceu a primeira, ele foi preparado para obedecer a segunda. Vem para o meio, ele veio. Primeiro uma ordem fácil de ser obedecida. Agora uma ordem difícil de ser obedecida. E finalmente Jesus dá a terceira ordem. Estende a mão. Não é fácil nem difícil, é impossível. Como é que ele vai estender a mão se ele tem a mão paralisada? Jesus não está dizendo estende o braço para então curar a mão. Não, Jesus está dizendo estende a mão. Como? Se ele tem a mão ressequida. Uma ordem impossível de ser obedecida. Mas quando Deus ordena, Ele capacita. As ordens de Deus vêm acompanhadas de poder. É por isso que nós temos que obedecer. Qual é a sua mão ressequida? Jesus está dizendo, levante, venha para o meio. Mas Jesus está dizendo também, estenda a mão. Obedeça no impossível. Mas como é que é, pastor? Se é impossível, como é que eu vou obedecer? Obedeça no impossível. Porque é aí que acontece o milagre. Para você, é impossível perdoar aquela pessoa que machucou tanto você, não é? Você não consegue, é impossível. Pois é para você que Jesus está dizendo, estenda a mão. É impossível, obedeça. Haja em obediência. Obedeça, estenda a mão e você vai receber o milagre. Talvez para você seja impossível colocar a sua vida financeira em dia com o governo, com a sociedade, com a igreja. Você está tão enrolado, tão complicado, é impossível arrumar a minha vida nesse aspecto. Pois Deus está dizendo, estenda a mão. Faça isso no próximo dia útil. Ah, mas eu não vou conseguir. Estenda a mão.
A obediência vem acompanhada de poder. A ordem de Deus vem acompanhada de poder. Estenda a mão. Para você é impossível romper esse relacionamento que você sabe que não tem a aprovação de Deus. Para você é impossível acabar com esse namoro que você sabe está levando você para um caminho de perdição, de infelicidade. Mas é impossível, porque você está tão envolvido, tão envolvida, você não consegue. É impossível. Pois é para você que Jesus está dizendo: estenda a mão. Obedeça no impossível. Não espere nem até amanhã. Isso você pode resolver hoje. Obedeça. Eu não vou conseguir. Não vai conseguir se não obedecer. A ordem de Deus sempre vem acompanhada de poder. O que é que está sendo impossível na sua vida para você colocar em dia com Deus? Eu citei algumas coisas aqui apenas como exemplo, mas cada um aqui sabe do que eu estou falando. É impossível? Jesus está dizendo: levanta-te, vem para o meio e estenda a mão. A obediência no impossível, ela só será alcançada se você começar a obedecer no que é fácil, no que é possível e no que é difícil. Se você transgride em coisas superficiais, desnecessárias, você nunca estará preparado para obedecer nas coisas difíceis, muito menos nas coisas impossíveis. O que está faltando para você colocar a sua vida inteiramente de acordo com a vontade de Deus? O que está faltando? Às vezes tem pessoas que olham para a experiência de Pedro negando a Jesus e dizem assim: eu vivo a minha vida assim, mas olha, eu nunca vou negar Jesus como Pedro negou. Se você nega nas pequenas coisas, pode ter certeza, você vai negá-lo nas grandes coisas. Mas saia daqui esta manhã com a certeza de que a ordem de Jesus vem acompanhada de poder. Qual é a sua mão ressequida? Qual é a decisão impossível que você precisa tomar nesta manhã? Você gostaria de dizer assim: Senhor, me ajuda, eu não tenho poder, eu não tenho forças, mas eu quero ser curado. Quem quer receber esta bênção? Amém. Santo Deus, toca a nossa mão agora, Senhor, simbolicamente, restaurando-a, a semelhança da outra, restaurando-a completamente. Restaura, Senhor, a nossa vida espiritual, a nossa consagração, a nossa comunhão contigo. Ajuda-nos a entender, Senhor, que a única segurança em nossa vida consiste em seguirmos as tuas ordens, os teus caminhos. Dá-nos essa bênção, dá esta bênção a cada pessoa aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.